Olá, caros amigos. Eu sou Gabriel Velasquez e este é o canal O Espiritualista. Hoje trago a vocês a carta psicografada de Carlos Zara, um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, cuja presença marcante atravessou gerações. Esta mensagem traz revelações profundas, sentimentos guardados e reflexões que muitos jamais imaginaram sobre sua jornada, seu legado e aquilo que ele desejava ter dito em vida. Acredito que vocês irão se surpreender. Esta carta foi psicografada pelo médium Marcos F. Andrade, na Casa Espírita São Pedro Apóstolo, na cidade de Itapira, São Paulo. Antes de seguirmos para a psicografia, quero fazer um pedido especial a você que enfrenta dificuldades na saúde, na vida financeira ou tem um ente querido necessitando de orações. Deixe seu nome completo nos comentários. Nesta sexta-feira estaremos reunidos em nosso centro espírita, em um momento de fé, pedindo pela sua cura, proteção e libertação. Agora, vamos à psicografia. Caros amigos e irmãos, boa noite a todos dessa linda sessão. Que a paz do Cristo envolva cada coração presente, como um lençol de luz que desce silencioso e sereno, tocando aquilo que às vezes nem nós mesmos temos coragem de olhar. Falo-vos agora com a sinceridade de quem já atravessou a porta final do corpo e descobriu que a vida não termina onde pensamos, ela apenas muda de casa. Recordo-me com nitidez do meu momento derradeiro na Terra. Não imaginava que a viagem estava tão perto. A doença chegou como uma sombra lenta, dessas que se aproximam sem ruído, mas lançam um frio na alma. No início, eu lutava com todas as forças, como alguém que tenta segurar o vento com as mãos. Ainda não, eu repetia para mim mesmo, ainda preciso de tempo. Mas o tempo é como um cavalo indomável, não obedece às nossas vontades. Meus últimos dias foram de grande dor física, mas também de um silêncio interior que parecia preparar-me para algo maior. A sensação era de estar numa casa onde todas as luzes se apagam uma a uma. O corpo já não respondia, a respiração era curta e, por vezes, eu me sentia como quem afunda num lago escuro. A cada noite, o mundo parecia mais distante e eu escutava apenas as vozes queridas que tentavam me segurar na margem. Cada toque de mão, cada palavra, cada gesto dos que estavam ao meu lado se tornou tesouro gravado na eternidade. Houve um instante decisivo que ainda hoje me emociona profundamente. Foi quando percebi que, apesar do amor dos meus, eu não poderia ficar. A dor se abriu como um portal. Era intensa, sim, mas também tinha algo de libertadora, como se o corpo enfim admitisse que não conseguia mais me servir. Lembro-me de que minha visão ficou turva, como se um vidro se colocasse entre mim e o mundo material. Ouvi um choro, talvez de alguém querido à beira do leito. E, no entanto, havia um chamado suave ao fundo, como se alguém dissesse meu nome, não com som, mas com presença. Nesse momento, senti algo se desprender. Foi como retirar uma roupa pesada depois de muitos anos. O peso desapareceu, a dor cessou, e o silêncio se transformou em música. Sim, meus irmãos, música. Não dessas que ouvimos com o corpo, mas daquelas que escutamos com a alma, que vibram em cada pedaço do ser. Quando abri meus olhos outra vez, já não estava mais no quarto. Havia luz ao meu redor, uma claridade doce, não ofuscante. Fui tomado por um misto de espanto e paz. Aos poucos, figuras se formaram à minha frente. Eram como sombras que ganham forma, até que reconheci os primeiros rostos. Espíritos amigos que já haviam partido antes de mim. Alguns que eu não revia desde a juventude terrena. Me acolheram com carinho, com aquele silêncio que abraça, que diz tudo, sem exigir palavras.
O impacto emocional foi tão grande que chorei. Mas aqui as lágrimas não descem dos olhos. Elas nascem da alma, como pequenas fontes de luz. Senti-me amado, recebido, protegido. A dor do corpo ficou para trás como um sonho ruim do qual despertei. Ali eu compreendi que a morte não é ruptura, mas reencontro. Que a vida é uma estrada longa, com várias estações. E que naquele instante, enfim, eu chegava a mais uma delas. Com o tempo, e no plano espiritual o tempo corre de forma diferente, mais branda, fui sendo conduzido a lugares de estudo e recuperação. Meus irmãos espirituais me explicaram que o desencarne, dependendo das condições emocionais e físicas, pode deixar marcas profundas que precisam ser tratadas. Eu ainda carregava lembranças, medos, culpas, expectativas não realizadas, tudo aquilo que o ser humano empurra para debaixo da alma para não sofrer. Fui acolhido em uma espécie de colônia espiritual, um lugar de beleza simples, mas de luz constante. Não havia luxo nem opulência, mas havia paz. A sensação era de viver num ambiente onde todo mundo sorri com o coração, onde ninguém está correndo, ninguém está competindo, ninguém tenta ser maior que o outro. Somos todos aprendizes. Um dos primeiros exercícios que me ensinaram foi a revisão da própria vida. Reviver momentos, recordar atitudes, compreender erros e acertos. Tudo isso com clareza absoluta. Nenhuma máscara, nenhuma desculpa, nenhum orgulho. Vi os meus bons trabalhos, minhas alegrias, meus papéis que ajudaram pessoas, mas também enxerguei minhas falhas, minhas teimosias, minhas impaciências, meus silêncios que feriram sem intenção. Mas o aprendizado aqui não machuca, ele liberta. Depois desse período inicial, comecei a me sentir mais leve, como se uma bagagem pesada tivesse sido retirada dos meus ombros. Foi então que me convidaram a participar de grupos de auxílio. Existem equipes aqui dedicadas a ajudar irmãos em sofrimento, especialmente aqueles que, ao desencarnar, permanecem presos às dores da terra, às tristezas, às raivas, às dependências. Ver isso é doloroso, mas participar do amparo é uma das maiores bênçãos que um espírito pode receber. Passei também a reencontrar outros amigos da vida artística. Em certas reuniões fraternas na colônia, encontramos espíritos que, assim como nós, utilizaram a arte para tocar corações. Não há distinção aqui. Quem brilhou no palco e quem brilhou na cozinha de casa tem o mesmo valor. Mas nesses encontros, percebi a presença de nomes queridos, como Paulo Goulart, sempre sereno, irradiando uma calma que parecia envolver todos nós. Ele conversava bastante sobre o valor da fé, da disciplina e da responsabilidade espiritual que os artistas possuem quando tocam multidões. Tarcísio, por sua vez, era pura alegria. Ele dizia: Carlos, a vida continua sendo um palco, só que aqui o roteiro é mais sincero. E ríamos juntos, porque havia verdade nessa frase. A arte aqui não é espetáculo, é expressão da alma. Comecei a participar de grupos de preparação artística no plano espiritual, onde aprendemos como a vibração da arte pode ajudar lares na terra, inspirar encarnados, acalmar corações desesperados. A música, o teatro, a poesia, tudo aqui é utilizado como instrumento de cura. A arte é um fio que liga dimensões. Outra atividade da qual participo com imensa alegria é a visita a irmãos encarnados que passam por momentos de desânimo. A intuição que muitos de vocês sentem, aquela voz suave que diz: continue, tenha fé, não desista. Muitas vezes somos nós, os espíritos trabalhadores, que sopramos com carinho. Às vezes basta uma inspiração para evitar um gesto impensado, um afastamento, uma desistência precoce. Aqui aprendemos que nenhuma boa palavra se perde. Nenhuma. E, meus irmãos, uma das coisas mais emocionantes que vivi no plano espiritual foi reencontrar parentes que partiram antes de mim. O abraço espiritual é diferente. Ele não aperta o corpo, ele aperta a alma.
É como se duas luzes se misturassem por alguns instantes, compartilhando tudo aquilo que não coube no mundo material. Caros amigos, se eu pudesse resumir tudo o que aprendi desde o momento em que deixei o corpo, eu diria que a vida é feita de escolhas simples: amar ou endurecer. E quase sempre endurecemos por medo. Medo de sofrer, medo de perder, medo de confiar, medo de não sermos suficientes. Mas aqui aprendemos que o medo paralisa e o amor liberta. A vocês que estão no corpo físico, digo com humildade: valorizem os instantes. Nada é pequeno demais quando vivido com amor. O sorriso que você entrega ao desconhecido, a palavra que você oferece sem pedir nada, o perdão que você dá mesmo sem entender completamente, tudo isso tem consequências que vocês só compreenderão plenamente ao chegarem aqui. Cuidem de suas famílias, cuidem de seus amigos, mas cuidem principalmente de seus pensamentos. São eles que criam o clima espiritual da vida. Um pensamento elevado é como uma janela aberta para o céu. Um pensamento negativo é uma porta trancada da qual só vocês têm a chave. Lembrem-se também de que ninguém enfrenta a dor sozinho. No momento mais escuro da minha passagem, quando eu acreditava que estava caindo num abismo, havia mãos invisíveis me segurando. E essas mãos também seguram vocês, mesmo quando não as veem. Nenhum suspiro de sofrimento passa despercebido no plano espiritual. Não temam a morte, irmãos. Temam apenas viver sem amar. A morte é só uma mudança de endereço, uma chegada, não um fim. O fim, se existe, está apenas naquilo que desistimos de aprender. A cada um de vocês, deixo um abraço que não conhece distância. Deixo também a certeza de que no silêncio da noite, quando o mundo dorme e a alma se revela em sua forma mais frágil, estamos aqui, trabalhando, ajudando, amando, aprendendo. E esperamos que o mundo se torne pouco a pouco um reflexo mais fiel do que existe nas alturas. Continuem firmes, meus irmãos. A vida é maior do que qualquer dor. E Deus, em sua infinita paciência, não abandona nenhum dos seus filhos, nem os mais resistentes, nem os mais cansados, nem os mais perdidos. Que a paz ilumine cada um de vocês, hoje e sempre. Com carinho e gratidão. Carlos Zara.